Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Livro de Provérbios, capítulo 4, verso de número 23. Se você puder colocar-se em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor, faça isso. Depois de lermos, ainda em pé, nós vamos orar. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler juntos então. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pai, nós nos alegramos a abrir a tua palavra. Há tanta orientação, tantos princípios a serem seguidos. Reconhecemos, Pai, que estaríamos em trevas se esses princípios não conduzissem as nossas vidas. E rogamos, Pai, que enquanto estudamos esta verdade, o Teu Espírito Santo nos ajude, convencendo-nos, exortando-nos, animando-nos dentro da necessidade de cada um de nós. Na dependência dEle que nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Cuidado, ouvidinho que ouve. Você já ouviu essa frase aonde? Lembra do cântico? Cuidado, mãozinho onde pega, cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, olhinho o que vê, e cuidado, ouvidinho que ouve. É sobre isso que eu quero falar hoje. E o verso de Provérbios 4 diz claramente: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E como que nós guardamos o coração? Dessas formas, as entradas não é da nossa percepção, e uma das principais delas, a audição, e por isso nós vamos falar disso nessa manhã. Não é de se estranhar, e não é de hoje, que os inimigos de Deus têm usado estratégias de todas as formas para enfraquecer e derrotar o povo de Deus. Você pode vir à igreja às quartas, aos domingos, mas aquilo que você faz durante os dias da semana falam profundamente também ao seu coração. Nós podemos ter o melhor culto possível, a melhor mensagem possível, podemos ter as atividades no culto que venham engrandecer e exaltar a Deus, que venham corrigir a sua vida e a minha vida, que venham nos encorajar e nos conduzir, mas o inimigo também sabe como falar ao nosso coração. E ele não está em silêncio, ele não está de férias, ele não está parado, ele está fazendo isso constantemente. E muitas vezes você pode até mesmo questionar-se: eu vou à igreja, eu participo dos cultos, eu estou servindo a Deus, mas a transformação real em minha vida não ocorre. E não ocorre por quê? Porque Satanás tem as suas estratégias. E você precisa estar atento com isso. E uma das principais estratégias que o inimigo usa são os nossos ouvidos, ou seja, esta janela à nossa alma, esta capacidade de percepção sonora que Deus permitiu aos homens possuírem e que deve ser usada para a instrução através do ensino de Deus. Eu quero colocar uma proposição diante de você. Você já se perguntou qual a origem de certos comportamentos que vemos em crianças, jovens e adultos que frequentam a igreja e conhecem o Evangelho? Uma vez que a igreja não ensina determinados princípios, uma vez que a igreja não ensina o tomar de determinadas atitudes, por que crentes apresentam comportamentos que não são ensinados pela palavra de Deus? E isso envolve crianças, como elas cantaram nessa manhã sobre cooperação, jovens e adultos que conhecem Cristo, que frequentam a igreja, mas que por vezes apresentam comportamentos que são inadequados de acordo com a palavra de Deus. A pergunta que estamos fazendo é: de onde essas coisas vêm? Afinal, como o inimigo tem plantado isso no nosso coração?
Para entendermos esses comportamentos, eu uso alguns exemplos, como por exemplo, um comportamento egoísta e ganancioso não é ensinado na palavra de Deus, porque há crentes que o apresentam. Um comportamento imoral não é ensinado na palavra de Deus. O comportamento rebelde e agressivo em relação aos pais não é o que a escola bíblica e a igreja ensina aos filhos. Um comportamento irreverente em relação a Deus e à igreja não estão nos ensinamentos da palavra de Deus e nem naquilo que a igreja tem ensinado aos seus membros. Além disso, o uso de linguagem obscena e de baixo calão, ou seja, palavrões, linguagem que não compete aos crentes, a podridão, como aquilo que Efésios diz, a preferência por determinados estilos impróprios no vestir e no falar, a busca por ostentação e cultivo da vaidade pessoal, nada disso é ensinado na palavra de Deus, mas afinal de contas, por que crentes apresentam esse comportamento? Você já se perguntou sinceramente por que isso acontece? Você já observou seus filhos perguntando aonde eles aprenderam isso? Ou como foi que eles adquiriram tal comportamento? Aonde foi que eles ouviram sobre esses valores? Com quem e como eles têm aprendido isso? Eu vou propor uma resposta a vocês hoje. Crentes têm aprendido isso da música mundana e secular. É o que eles ouvem. O que tem alimentado o coração dos crentes para manifestarem comportamentos como estes? Música. Aquilo que ouvem, aquilo que estão permitindo que entre pelos seus ouvidos, é isto que lhes proponho. Que o mal que nos atinge, em boa parte, tem como fonte a música mundana e secular que ouvimos. E quando eu falo de música mundana e secular, eu preciso falar do que ela representa. E preciso olhar para a palavra de Deus para entender isso. O pecado atingiu o ser humano e houveram consequências de todas as formas, e o pecado manchou realmente tudo o que somos e fazemos. Mas a graça de Deus permite que a raça humana, que esses homens pecadores obtenham importantes avanços em determinadas áreas, como por exemplo a medicina. Os maiores cientistas e médicos que descobriram vacinas, tratamentos, cirurgias, eram incrédulos. Como por exemplo na engenharia. Não é necessário que o engenheiro seja crente para que ele tenha o conhecimento de como fazer construções tão espetaculares, usando das leis da física. Foi Deus que permitiu isso a eles. Dentro disto também está a música. A música não é exclusividade do povo de Deus, muito pelo contrário. Observe o que Gênesis capítulo 4 diz, nos versos 21 e 22. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. Sabe de quem está falando? Sabe de quem quem essas pessoas descendem? De Lameque. Essa é a descendência de Caim, a descendência de Lameque. E foi deles que herdamos os instrumentos musicais. Os melhores instrumentos de sopro são feitos de cobre, material que faz com que o som se propague. Seria melhor ainda de ouro, não é? Mas não tem como. Mas eles usaram do ferro, do cobre, aprenderam a fazer instrumentos. Quem eram eles? Homens ímpios. Os instrumentos vieram de quem? De pessoas ímpias que desenvolveram os primeiros instrumentos musicais. Além disso, grandes sinfonias que você já deve ter ouvido. Grande parte dos compositores dessas famosas sinfonias eram homens incrédulos. E são músicas belíssimas e compostas com uma graciosidade tal que nós podíamos pensar vir de um crente, mas vem de incrédulos. Dessa forma, eu preciso tratar aqui com os irmãos que a música que nós estamos falando é aquela música que manifesta claramente sua oposição ao alvo de Deus para as nossas vidas. Eu a chamo de música secular, mas você pode dar o nome que você preferir. Mas é a música
que eu estou aqui tratando da letra das músicas, não do ritmo das músicas exclusivamente. Aquele tipo de música que é abertamente contra Deus e que você pode estar ouvindo. Da onde vem o comportamento? A semente é semeada, plantada, através daquilo que você ouve. Agora, o que a música secular manifesta, ou seja, eu quero levar os irmãos a entenderem quem são aqueles que compõem essas músicas abertamente contra Deus. Eu vou usar de 2 textos. O primeiro deles, Efésios capítulo 2, versos 2 e 3, que dizem: em que no outro tempo andastes. Então ele vai dizer aqui 3 coisas que conduziam a nós antes de conhecermos a Cristo e que conduzem os incrédulos hoje. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e depois ele dirá no verso 3, nos desejos da nossa carne. Antes de conhecermos a Cristo, éramos conduzidos pelo querer desse mundo, pela vontade de Satanás e pelos desejos da nossa carne. E é isso que conduz a vida de um homem incrédulo. Ou seja, os homens que compõem essas músicas, eles são conduzidos pelo mundo, por Satanás e pela sua carne. O que isso significa? Quando ele diz, segundo o curso deste mundo, ele está dizendo de tudo aquilo que satisfaz a carne, os olhos e o orgulho e todas aquelas coisas que não pertencem a Deus. 1 João 2,16 diz, sobre tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, ou seja, o orgulho. Então, o que conduz aqueles que escrevem essas músicas? Unicamente a satisfação da sua carne. Ele está cantando como sobre como satisfazer a sua carne, sobre como satisfazer os seus olhos e como sobre satisfazer o seu orgulho. E o texto é claro quando diz que nada disso vem de Deus. Absolutamente nada disso é dado por Deus. Notem que aqui ele ainda diz que esses homens andam segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é este? Lúcifer, Satanás. E observe o que João 8,44 diz: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, aquele que tem inspirado esses homens a escreverem tais músicas é o pai da mentira. Aquele que fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso, e a mentira começa e tem a sua base nele. Não há verdade nenhuma nele, e não há nada que venha dele que seja verdadeiro. Então observe isso. Quem compõe tais músicas, quem está por detrás de tudo isso, a não ser o pai da mentira. E ainda diz, nos desejos da nossa carne. É interessante isso. No Velho Testamento, idolatria está ligado a ídolos. Idolatria está ligado a ídolos de barro, de gesso, de madeira, de metal. Sabe o que a idolatria está ligada no Novo Testamento? A desejos. Se no Velho Testamento ela fala em termos de ajoelhar-se diante dos seus ídolos, no Novo Testamento a idolatria fala de você sucumbir aos seus desejos. E aqui ele diz, nos desejos da nossa carne. E o que a carne deseja? Romanos 8,7 diz que a inclinação, o pensamento da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O que conduz essas músicas? O que está por detrás dessas músicas mundanas? Um mundo ímpio, o pai da mentira e os desejos carnais que são inimigos de Deus. Como nós podemos fazer uso de músicas criadas neste ambiente e segundo essas questões? Agora, uma segunda questão a vermos. Qual a condição e alvo do homem sem Cristo? Ou seja, esses que estão escrevendo tais músicas, qual a condição deles? Efésios 4, 17 a 19 vai dizer: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração,
os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Vamos por partes. O que a Bíblia aqui está dizendo sobre os homens ímpios? Eles andam, em primeiro lugar, na vaidade da sua mente. E o que isso significa? Na futilidade, na falta de propósito refletido em seus pensamentos. Qual propósito você enxerga na música mundana? Qual pensamento está ali refletido? É tudo fútil. Não é errado chamar isso de lixo, porque é isso que vem na mente desses homens: lixo, futilidade. Além disso, diz que eles estão entenebrecidos no entendimento, ou seja, sem entendimento, ou o seu entendimento das coisas que lhes cercam é nenhum. Não compreendem absolutamente nada sobre o que estão cantando. Querem cantar sobre o amor, mas nada conhecem sobre o amor. Às vezes se arriscam a falar de Deus nas suas músicas, nada sabem sobre Deus. Nada sabem sobre absolutamente nada. Além disso, o texto diz: separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ou seja, vivem alheios à presença e à companhia de Deus. E eles querem isso. É isso que eles desejam. Além disso, diz que eles perderam todo o sentimento. Ou seja, a consciência deles está cauterizada. O seu coração está calejado. Nada lhes toca. E eu vou usar alguns exemplos disso com os irmãos. Qual é o alvo do homem sem Cristo? O texto ainda nos diz: se entregaram à dissolução. Esse é o desejo do coração do homem. Eles querem deixar-se arrastar a esse estado de imundícia, de podridão. Não há lugar mais baixo que não tenham atingido. Não há abismo que lhe seja suficiente. Não há inferno que os satisfaça. É isso que eles querem. Eles se entregaram à dissolução, a tudo aquilo que é podre, para com avidez cometerem toda a impureza. Ou seja, o homem sem Cristo, ele segue suas depravações com um desejo descontrolado. E o que a música deles demonstra? Exatamente isso. A boca fala do que está cheio o coração. É isso que tem no coração deles. E é isso que eles buscam. Esta é a natureza da música secular. Vocês se lembram da pergunta que eu lhes fiz? Você já se perguntou qual a origem de certos comportamentos que vemos em crianças, jovens e adultos que frequentam a igreja e conhecem o Evangelho? Qual é a origem deste comportamento? Não é difícil associar tais comportamentos com a música que alimenta os ouvidos de muitos crentes. Eu procurei, sou sincero com vocês, eu procurei exemplos de músicas que demonstrassem algumas coisas, mas não foi possível colocar nenhum pedaço delas aqui. É muito lixo. Não tive como usar exemplos. Procurei, selecionei, mas não tinha como eu trazer a vocês. A música secular que incita a violência, como o rap. O conjunto mais famoso de rap no Brasil é feito de ex-presidiários, que parecem ter muita moral para falar de violência. Não questionam a recuperação desses homens, mas questionam aquilo que eles cantam. A música secular que incita a imoralidade, funk. Eu procurei algumas letras de funk, tentando achar uma que eu pudesse usar como exemplo para vocês. Não tinha. A coisa que eu mais encontrei no funk foi a música secular que deprime a imagem das mulheres. Os nomes que o funk chama as mulheres eu não posso citar aqui. Podridão, lixo. Não tem outra coisa para chamar isso. Há músicas que tratam de adultério e infidelidade como coisas normais. Um dos jovens disse isso para mim, eu concordo. O sertanejo é só o funk com outro ritmo. Podre também, não muda nada. Podre como tudo é podre.
A música secular que zomba de Deus. Eu não sei se axé é um ritmo ou o que é, mas eu encontrei uma letra de uma música chamada de axé, esse ritmo, não é? Que falava coisas sobre Deus que eu acho que os demônios, se falassem, teriam vergonha. E os homens não têm. Eu digo isso porque a Bíblia diz que os demônios creem e tremem, não é? Eles têm temor. Mas parece que esses homens não têm temor nenhum de zombar de Deus. Nem dessas músicas eu consegui algum exemplo que pudesse ser minimamente aceito para trazer a vocês. Eu quero lhe dizer 3 coisas a respeito disso. Ao escutar músicas assim, você pode argumentar: eu apenas curto esse tipo de som. Mas a realidade é que uma mensagem está sendo transmitida à sua mente e ela está sendo ensinada a seu coração. O modo que você se veste, o modo que você fala e se comporta denunciam isso. Você pode usar isso no recôndito da sua casa, mas o seu comportamento demonstra isso. E eu quero demonstrar um perigo nisso. Os aparelhos portáteis tornaram tudo isso mais fácil, muito fácil. Você pode estar deitado no sofá de sua casa, usando seus fones de ouvido, ouvindo as piores mensagens possíveis através da música, e simplesmente as pessoas que estão ao seu lado não perceberão. Pais, vamos ter cuidado com os nossos filhos. Nós compramos esses fones de ouvidos da última geração para eles, e a única coisa que serve é que eles ouçam essas coisas muitas vezes sem que nós percebamos. Coisas chegam aos ouvidos deles, terríveis, malignas, diabólicas, do inferno, e nós não estamos percebendo. Você sabe como a Bíblia chama esse comportamento? Só tem um nome para isso: dar lugar ao diabo. Estamos permitindo que Satanás entre em nossos lares e faça todo esse estrago. Agora eu quero responder uma pergunta: por que a música secular te atrai? O que tem na música secular para que ela te atraia? Afinal de contas, por que, mesmo sabendo que é pecado, eu gosto tanto dessas músicas? Porque mesmo sabendo que são o lixo do pecado, eu permito que elas cheguem aos meus ouvidos. Eu vou lhe trazer 4 questões. A primeira delas: por que a música secular te atrai? A música secular atrai seu coração porque Cristo não tem sido suficientemente atraente para você. Deixa eu lhe dizer algo. Eu posso usar os argumentos que eu puder usar. Eu entendo que nenhum deles vai te convencer. Não. Eu posso dizer tudo sobre a música secular e você não vai se convencer. Você está apaixonado por ela. Só tem uma coisa que cura o seu amor por esta música que destrói a sua vida. O amor por Cristo precisa ser maior do que o amor que você tem por ela. Sabe por que você acha tão boa essa música? Porque você não sabe o que é bom. Sabe por que você acha tão belo isso? Porque você não sabe o que é belo. Sabe por que você acha que existe até sabedoria nisso? Porque você não conhece a sabedoria de Cristo. As belezas de Cristo são tão incríveis que nenhum homem pode resistir ao contemplá-las. A sabedoria de Cristo é tão grande que nenhum homem pode desprezá-las quando a contempla. A beleza de Cristo é tão incrível que nada mais parece belo perto dele. Só tem uma coisa que vai afastá-lo da música secular, e esta coisa é Jesus Cristo. Você precisa conhecê-lo, amá-lo e saber quem ele é. Notem o que Colossenses diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não há ninguém maior do que Cristo. Ele precisa brilhar nos seus olhos. Ele precisa brilhar no seu coração. Só quando contemplar a Cristo que você deixará essas coisas pecaminosas. Em segundo lugar, ou ainda, citando aquilo que João 6 diz, quando os discípulos queriam se retirar, e Jesus perguntou: vocês também querem se retirar? Pedro respondeu: tu tens, e só tu tens, as palavras da vida. Quando você descobrir isso, você vai descobrir que todo o resto é lixo, e que só Jesus vale a pena.
Em segundo lugar, a música secular é atraente porque você despreza a sua posição em Cristo. Exatamente por isso. A música secular apela aos nossos desejos carnais, que reinavam em nós antes de conhecermos a Cristo. Mas olha o que Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Sim, esta é a notícia. Você que nasceu de novo não é mais escravo do pecado. Você não é obrigado a escutar essas músicas. Você não é obrigado a compartilhar dessas coisas. Olhe que os versos 11 e 12 dizem: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse considerai-vos quer dizer, aceitem essa verdade. Vocês morreram para tudo isso. Agora note o verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos, em suas concupiscências. Não permita que o pecado volte a reinar. Reconheça a verdade que você não é escravo dele e não permita que ele retome as rédeas de sua vida. Isto se resume no ensinamento de 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora deixa eu usar um exemplo pessoal que não costumo usar, mas vou usá-lo. Todos nós temos preferência por determinado tipo de música. Como eu nasci no Rio Grande do Sul, desde pequeno, nas escolas, em todo lugar, eles te incentivam a gostar daquele tipo de música que eles chamam de gauchesca, ou seja, que exalta a tradição e o gaúcho. Durante muitos anos, eu escutei tais músicas, mesmo sendo um cristão. Eles não têm imoralidade, não são músicas que falam de imoralidade, exaltam a terra, o povo, a história, é isso que trata as músicas. Musicalmente, muito bonito, mas apenas tratava do orgulho humano, eu percebi. Já no ministério, em 2002, na cidade que primeiro nós fomos trabalhar, quando as pessoas começaram a me procurar, porque a maçonaria estava entrando na cidade, eles queriam saber o que era maçonaria, eu não sabia nada. Então eu me dispus a estudar com tudo que eu tinha. Ligava para lugares pedindo material. A internet naquele tempo ainda era um caos, não é? Mas fui pesquisar tudo que eu conhecia de maçonaria, tudo que eu pude saber de maçonaria para instruir aquele povo. Sabe o que eu descobri? Que absolutamente tudo que há no gauchismo é maçônico. Sim. O hino, eu sinto calafrios quando eu escuto crentes cantando o hino do Rio Grande do Sul dentro de uma igreja, levando a bandeira do Rio Grande do Sul para dentro de uma igreja. A bandeira é maçônica, o hino é maçom. São contra Deus. Eu não consigo entender como as pessoas fazem isso. Entendi depois. Quando eu compreendi que todas aquelas coisas eram maçônicas e contra Deus, eu tomei uma decisão firme e definitiva, que abandonaria tudo isso. Por mais que goste delas, ainda gosto, mas as abandonei. São contra o meu Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Eu não vou querer ser inimigo de Deus. Porque eu estou dizendo isso. Da mesma forma, você pode ter preferência por este ou aquele gosto musical. Mas saiba, em algum momento você terá que tomar uma decisão. Ou Deus ou o mundo. O que vai vencer em sua vida? Você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Em terceiro lugar, a música secular lhe atrai, porque você não tem princípios firmes sobre o que entra ou não entra na sua mente. Você aceita aquilo que eles cantam, porque você não está firme em certos princípios bíblicos. Observe o que Colossenses diz: portanto, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Notem como você pode usar essa regra na sua vida. Além desta, Filipenses 4:8 vai dizer:
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Essas são as regras do que entra pelos seus ouvidos. São essas as regras que dizem o que você pode ou não deve escutar. Notem bem isso, como a palavra de Deus é clara. Tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, é o contrário do que a música secular significa. Ou seja, são regras básicas, mas que devem ser praticadas por nós. Além disso, a música secular lhe engana porque você se permite ludibriar pelo seu apelo. Uma das maiores atrações da música secular é que você pode usufruir dela na sua vida particular, sem que as outras pessoas percebam. O princípio de 1 Coríntios é claro: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não se engane, elas não vão entrar para ocupar um espacinho, elas vão entrar em sua vida para destruí-lo. Além disso, você ignora os efeitos dela em sua vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A palavra salário aqui é ração diária. Sabe do que a música secular alimenta o seu coração? Morte. Você já comeu morte? Pois é o que você come quando você escuta tal lixo de questões que são contra Deus. E um dos problemas que mais me preocupam é que a constante utilização da música secular lhe roubará o discernimento necessário para reconhecê-la como maligna. Olha o que Isaías 5:20 diz: ai dos que mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Sabe qual é o caminho que você segue quando permite que o lixo da música secular adentre os seus ouvidos? Você começa a chamar o mal de bem, você começa a chamar as trevas de luz, e você começa a dizer que o amargo é doce. Só tem um nome para isso: loucura. Esta é a consequência. Terminando, eu vou voltar à pergunta que fiz. Você já se perguntou qual a origem de certos comportamentos que vemos em crianças, jovens e adultos que frequentam a igreja e conhecem o Evangelho? Eu espero ter respondido a sua pergunta. E espero que nós, pais, estejamos atentos a isso. Eu vou fazer uma última pergunta: de que fonte você tem bebido? Qual é a fonte que você tem bebido? Há tantas coisas nesse mundo que envenenam a nossa alma. Há tantas coisas nesse mundo que estragam o nosso coração. Eu coloquei alguns exemplos na projeção. Observe algumas coisas. Alguma coisa comum aí? Alguma coisa conhecida aí? Tem coisa aqui de Goiânia, não é? É o Zander que mora lá perto, Zander. Imagino como deve ser. Parece bom. Afinal de contas, de que fonte você tem bebido? Eu quero lhe dar uma última opção. E esta imagem diz muito sobre a fonte que temos bebido. É dessa. Essa é a nossa fonte. A maioria de vocês já teve que enfrentar a morte de perto. Pessoas queridas, conhecidos, familiares que vocês amam. Aquilo tudo que mostrou antes não traz consolo nenhum quando nós mais precisamos. Mas o homem que morreu na cruz é suficiente para nos consolar em todas as coisas. Eu não troco meu Jesus por lixo nenhum. Esta é a verdade. Não troco meu Jesus
que morreu por mim na cruz e que nunca me abandonou pelos pensamentos de homens que só pensam em si mesmos. Jesus Cristo morreu por mim porque me amou. Esta música secular não reflete nada disso, eu não preciso dela. Eu preciso de Cristo, e é dele que eu tenho bebido. Vamos orar.